Olá, pessoal! Estamos começando o nosso 6º episódio do Decida-se e Movimente-se. E a decisão de fazer o videocast, ele nasceu da necessidade da gente levar temas interessantes, como o de hoje, espiritualidade, a você que nos busca, a você que tem curiosidade de saber como acontecem as coisas do outro lado. Eu vivi grandes temas, eu diria para vocês, relacionados à física quântica. E isso também me movimentou a escrever esses 2 livros, que é Emoções e Suas Frequências, Salto Quântico para o Equilíbrio. E em agosto do ano passado eu publiquei este que se chama Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade. E isso foi muito interessante porque nós recebemos do Brasil todo sempre comentários muito bacanas, necessários, interessantes a respeito do livro. E isso fez com que esse movimento do Decida-se acontecesse. E nós fizemos recentemente um videocast muito bacana falando sobre espiritualidade. E como esse assunto ele é muito amplo, nós resolvemos dar um passo a mais para continuar esse tema. E eu tenho hoje, então, aqui 2 convidados ilustres especiais, que é a Luzia Marta Marques, que é restauradora, gente, restauradora. E é muito interessante o que ela nos traz a respeito também da espiritualidade e das decisões que ela tomou para que ela pudesse trilhar um caminho mais próximo, vamos dizer, da espiritualidade mesmo. E tenho o Giovanni Vargas, que vocês já conhecem, do nosso videocast, não sei se é o 3º videocast, e ele é uma pessoa que também restaura, mas mais do que restaurar, ele faz resgates. Resgates de pessoas que necessitam ajuda para saírem de um processo de algum vício que perturba tanto a pessoa que está envolvida no problema, quanto também envolve toda a família. Não é isso, Giovanni? Que eu falei alguma coisa errada aqui? Não, de forma alguma, né? É isso mesmo que tem transformado o nosso trabalho, né? E a nossa aproximação com a Luzia. Sim. Né? Que através da sobriedade, da pastoral da sobriedade, né? Nós nos conhecemos. E depois ela vai ter a oportunidade de explicar como que foi esse encontro, mas do meu ponto de vista, o que encantou, né, na nossa relação foi o fato dela trabalhar com restauração de arte sacra, né, e obras mineiras, né, de 3 séculos, né. Ah, bacana, hein? E é mais ou menos a idade da formação da família mineira, né. Sim. E a gente que trabalha com o resgate de pessoas, né, no uso e no abuso de drogas. Sim. Né? E aí hoje a gente está expandindo esse trabalho também para as outras áreas de adicção, né? A adicção aqui é escravidão no sentido mais... De dependência química mesmo, né? De dependência química, álcool, drogas e outras emoções também, como luto, né, ou outros vícios como jogos, pornografia. Então o leque hoje é bem maior, né? E as 2 pessoas que mais sofrem, né, é o usuário, vamos falar assim, e a família. Sim. Então esse trabalho, né, da Luzia foi bastante inspirador, né, porque ela restaura a arte. E a gente conversando eu percebi, né, que esse resgate e esse restauro também está nesse trabalho de busca e de tentativa de trabalhar a sobriedade, né? A sobriedade das pessoas e que vão lá buscar, né, um apoio e ter uma escuta, um lugar de escuta, né? Transformou hoje
num novo lugar. Bacana, Que a hein? Luzia Ela vai nos contar melhor sobre isso, porque ela, né, propôs a gente levar, junto com o pároco da igreja, que ela vai explicar direitinho, a fundar uma nova pastoral da sobriedade lá na Basílica de Lourdes, que vai se chamar Pastoral da Escuta e da Sobriedade, a partir de amanhã, dia 11, às 19 horas da noite. que bacana. Então, estamos estreando aí dia 11, hoje é dia 10. Isso é muito legal. Mas aqui, Luzia, é muito interessante saber desse trabalho seu. Para mim, essa questão de restaurar, ela tem um significado muito amplo. E eu quero te dizer que você é muito bem-vinda a esses temas que a gente é apaixonado, tanto Giovanni, eu e várias pessoas. Nós gostamos muito de trabalhar com pessoas e com tudo que leva à espiritualidade. Conta para nós aí como que isso aconteceu então, segundo as palavras do Giovanni, como isso ocorre, o que você faz, qual é a sua função, que resgate que é esse ou que restauração é essa que tem a ver com pessoas. Olha, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a questão é a seguinte, eu trabalho como restauradora de bens culturais, mas mais voltado para a arte sacra. Sim. E quando eu trabalho, normalmente eu monto o ateliê no espaço que eu estou atuando, no momento na Basílica de Lourdes. Então, como eu sou católica também, então tem essa interação do trabalho com a igreja, né? E com as pessoas, tanto que frequentam a igreja como atuam ali. E então o que acontece? Eu conheci o Giovanni, né? Através do encontro da pastoral, levada por uma amiga, e conversando, e ele também acabou me visitando, eu comentei com ele de que muitas pessoas que frequentam a igreja vão ali em busca de um socorro. Sim. E uma das primeiras restaurações que nós fizemos lá na Basílica de Lourdes foi a da gruta, que é a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e da Santa Bernadette. E então o que acontece? Eu tive que ir várias vezes à gruta, porque apesar de ter levado as imagens para o ateliê, aquele momento ali na gruta, a gente vê a questão da umidade, de tudo que a imagem enfrenta. Sim. Ali, né? E depois que nós levamos a imagem de volta, a gente acaba precisando fazer algum retoque pela questão da luz, né? E tudo. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu chegava para poder observar a imagem, observar o posicionamento, a luz, e eu via pessoas chorando, pessoas ali orando, às vezes, assim, já vivenciei vários momentos. Então, o que acontece? É a fé, né? A pessoa vai ali, deposita uma fé, entrega a Nossa Senhora a vida e pede socorro muitas vezes. Então, um dos questionamentos, inclusive, ali a respeito da imagem, é porque tanto tem a umidade, né, que prejudica, que leva a precisar de fazer restauração, mas também as pessoas chegam para fazer as orações e elas colocam a mão na imagem. Sim. Então, o que acontece? Ali tem uma água, então as pessoas pegam a água, se benzem com a água, recolhem para levar, mas com a mão úmida elas passam na imagem, elas colocam na imagem para fazer oração. E uma das coisas que foi sugerida foi de fechar, para não ter isso. Uhum. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer. Porque imagina uma pessoa chega ali sofrida, sim, né? E precisando de amparo. Então ela ajoelha ali, ela faz a oração dela, depois ela não pode tocar, né? Então eu acho que isso está no cotidiano do católico, do cristão ali, sim, né? Desse envolvimento, né? Nessa fé. Então, assim, foi uma das coisas que ele falou, não, isso não pode acontecer. E com isso, eu comentei com o padre, falei, padre, eu converso com as pessoas na gruta e eu vejo pessoas que estão buscando ali um socorro, assim, de várias questões, pessoas sim, que estão desempregadas, pessoas que estão com alguma pessoa, com algum problema grave de saúde, doença, ou com algum familiar, né, com algum problema grave de saúde.
problemas de todas as naturezas. Aí eu falei, padre, aqui precisava ter uma pastoral da sobriedade. Aí ele gostou da ideia, falou, acho que precisa da pastoral da escuta e da sobriedade. Que bacana, hein? E aí ele falou, você poderia me ajudar nisso? O padre Osanilton, que é o pároco responsável. Aí eu conversei com o Giovanni Sim. achou super interessante, achou que seria viável, né, interessante. E nós tivemos uma reunião com o padre e a partir daí nós fomos organizando para que isso pudesse acontecer. E vai acontecer dia 11 de dia 11 junho. agora de junho, Muito bacana, 19 horas. É. Então, Giovanni, eu vejo muito você nessa questão da religiosidade, e uma pessoa muito presente na igreja, e eu vejo também os trabalhos, os atendimentos que ele faz. Conta pra gente um pouquinho, Giovanni, a respeito desse resgate. Como ele se dá? A pessoa vai de encontro a você, você busca a pessoa em algum local, a família, se é que existe família, apoio familiar, e como que isso acontece no caso desse resgate? Sim, começou, né, foi exatamente com a Pastoral da Sobriedade, lá do Belvedere. Ah, do Belvedere, Já tem 9 Sim. anos que eu frequento. Eu tenho uma formação, né, em terapêutica, em filosofia clínica. Então, eu nunca pensei em trabalhar com dependência química. Eu fui lá por uma outra questão, acompanhando outra pessoa, e me deparei com a grande questão do dependente químico. E teve um dependente químico que falou assim, ele me chamava de filósofo. Filósofo, você tem uma pegada que dá para conversar com a gente. E ele me convidou para visitar a clínica que ele fazia o tratamento. E aí a clínica abriu, né, para que eu conhecesse, e os dependentes que eu conheci foram muito acolhedores, e eu passei a começar a trabalhar com um trabalho voluntário lá toda quarta-feira, e fiquei por 5 anos nesse trabalho. Aí me envolvi tão profundamente com a questão que aí trabalhei com o senhor Davi Arão, que tem uma comunidade também em Jaboticatuba. Ele trabalha com espiritualidade mesmo, cura e libertação nessa área. Sim. Né? Então foi avançando dentro desse trabalho, e aí passei a ser procurado por pessoas em uso e por familiares, né? E muita indicação também de párocos que começaram a perceber, ter essa percepção. Que tinha esse lugar, né? Sim. Nas igrejas, nas pastorais, e aí esse público começou cada vez mais me procurar com essa visão de escuta e acolhimento, né? Então, né, não é um processo terapêutico, ele é filósofo clínico. Essa é a minha pós-graduação. Eu sou formação em filosofia e tenho a pós-graduação em filosofia clínica. É uma abordagem terapêutica, mas dentro da história da filosofia ocidental, né? Então, é uma escuta, né, e um acolhimento, e que leva à sobriedade do Evangelho de Cristo, né? Que é os 12 Passos Cristãos, que foi desenvolvida por Padre Haroldo Hans, né? E então acabou que tudo isso se casou. Então tem 9 anos que eu estou com esse trabalho. Que é maravilhoso, né? E aí, né, agora, né, eu achei tão coincidente, nem sei que não tem coincidência, né? As pessoas, o que você vibra, ela recebe. As pessoas, elas se conectam através das nossas vibrações, daquilo que a gente joga, né, para o universo, que pode ser chamado também, eu acho que o universo para mim é Deus. Então, você joga aquilo, o que você vibra, ele te retorna. Então, o que a gente atrai de fato são pessoas maravilhosas, que têm afinidade com a nossa vibração, que recebe e que há realmente uma troca. Então, a Luzia, ela não é nenhuma coincidência e nem casualidade. Ela é uma pessoa que chegou porque você mandou isso, e Deus, o universo, ele te devolve isso. Eu estava pensando aqui, Luzia, uma coisa muito interessante,
Porque sempre a gente fala assim, olha, a mulher, ela vai mais na gruta do que o homem. Isso é verdade? Olha, o que eu tenho visto ali Ah. é assim, eu vejo muitos homens. Eu acredito talvez até que mulheres pode ser que elas vão mais, mas assim, eu vejo muitos homens lá e eu tenho visto muitos jovens. Que coisa maravilhosa, Sabe? né? Tá vendo jovem É, lá na gruta de Nossa Senhora, da Igreja de Lourdes, que eu maravilha. vejo senhores chegando lá e assim, tem um senhor que eu sempre observo, que parece que ele faz alguma caminhada, alguma coisa, depois ele passa lá, ele faz a oração dele e ele pega a água benta e passa nos joelhos, Olha que passa maravilha. alguns pontos. Então, o que que eu percebo? Que as pessoas, elas não assim, estão perdendo aquela vergonha de mostrar a fé delas, a Exato. espiritualidade, sabe? Sim. E eu tenho visto muitos jovens, e os jovens eu vejo mais homens, mais Olha rapazes. que interessante isso. Sabe? Então, assim, eu tenho visto muitos rapazes buscando, porque na Basílica de Lourdes as confissões são agendadas, ou então após a missa. Ah, tá. E eu vejo muitos rapazes agendando. E na Igreja da Boa Viagem, que é Sim. outra igreja que eu frequento, lá, como é um santuário da Santíssima Eucaristia, então lá tem confissão diariamente, né? Sim. E as celebrações diárias. E é impressionante o número de jovens para se confessar, tanto rapazes e moças. Eu fico tão feliz porque isso me dá uma esperança tão grande no Brasil de saber que o jovem está buscando a espiritualidade. Eu vejo muito isso também nessas questões que a gente fala de física quântica, da ciência comprovando a espiritualidade. Eu vejo jovens buscando o tema, comprando o livro. Assim, existe um movimento vou dizer pró-fé, né? Que é meio estranho isso, mas eu vejo que é um caminho bacana. No caso do Giovanni, do resgate, hoje, as pessoas que procuram você, por exemplo, ou você vai em busca, seria, por exemplo, mais homens, mais mulheres, jovens, idosos? Como que funciona isso, Olha, Giovanni? São mais mães. A mães, olha que maravilha, a mãe sempre buscando o caminho do filho, né? Colocando alguém que possa curá-lo e muitas vezes de joelho em terra. Sim. Sei. Então, o que mais procura, entra em contato com a gente, são mães, né? Que estão naquela situação, o que fazer? O filho já está naquele nível até de roubar, né, para fazer o uso da droga, da droga. Então a vida está um caos, né? Então a gente começa a dialogar com a mãe, né? Aí faz as orientações de se tem internação, quais os trabalhos que podem ser feitos efetivamente com o dependente químico. Mas o tratamento é com a família, principalmente com a mãe, se é aquela que objetivamente identificou a questão. Então, ela é o nosso objeto de trabalho. E aí a gente vai alcançando, porque através dela alcança o filho. Então, à medida que o processo terapêutico vai avançando, essa mãe começa a entender, né, esse nova visão, nova abordagem e como, de fato, acolher o filho numa situação dessa. E aí a gente apresenta a Pastoral da Sobriedade, onde vai ter um encontro de ex-dependentes ou dependentes em recuperação com as mães. Então elas vão ter a expertise e a forma do outro. Esse que é o resgate. A gente leva, né, as pessoas para esse diálogo, essa escuta e esse acolhimento e essa busca dessa sobriedade, ela começa a acontecer nos dois polos. A mãe de um acolhe o filho da outra, né? Olha que coisa interessante. Isso se dá dentro desses movimentos que você faz na igreja? Exato. Então agora é o segundo que, né, nós vamos adotar o mesmo procedimento. Que seria na Igreja de Lourdes. Na Basílica de Lourdes. Lá na Belvedere já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou na coordenação, que isso está sendo muito bom. E produtivo? Realmente vocês têm esses resgates assim, olha, nós conseguimos
resgatar de fato famílias, pessoas, jovens. Vocês têm mais ou Sim, a menos gente assim. tem visto brilho nos olhares, Ah, que maravilha. né? Tem Brilho nos olhares. esperanças de mães que Sim. antes estavam realmente, né, sem total esperança. Pais são poucos, homens, Que vão. mas não é que é incrível, né? Mas são as mães que estão mais nesse movimento, né? Os pais vão também, mas em número menor, muito menor, Muito menor, reduzido. né? Mas uma vez lá, eles começam a se envolver no propósito. Nós estamos agora com um médico que já desenvolvia um trabalho de sitioterapia, que ele levava os pacientes dele para um sítio e tinha contato com terra, plantação, Sim. e todo o ciclo da vida. Bem natureza. Ele também agora faz parte do nosso grupo e a gente está estendendo, né, essa sobriedade, né, para esse trabalho também, esse voluntariado médico espiritual. Que é um médico clínico que faz o trabalho também da espiritualidade. E é muito interessante, pessoal, porque a medicina hoje, ela se apoia muito na espiritualidade. Eu conheço e já vi vários médicos, eles falando sobre a cura, mas também ela é sustentada não só na medicina tradicional, como também na questão espiritual. E é muito interessante quando você fala isso, porque a cura, quando a pessoa vai lá na gruta e vai assim orar, né, rezar lá com Nossa Senhora, a Santa Bernadette, não é isso? Uhum. O toque é muito importante, porque eu acho que é a conexão com aquela identificação com o sagrado, exatamente. Então, como que vocês resolveram essa questão do toque? Já que existe uma umidade, a pessoa coloca a mão na água, depois ela coloca na santa. Olha, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós colocamos uma plaquinha lá alertando, né, para essa questão. Mas não resolve muito, mas o que eu acho é o seguinte, é preferível depois ir lá e restaurar do que impedir. Porque o ser humano, ele necessita do toque, do visual. Então, uma pessoa que... Isso se chama sinestesia. Nós precisamos do toque, de colocar a mão, do abraço. Isso é o acolhimento, é a própria sinestesia. Então você imagina uma pessoa idosa que é sozinha, que não tem ninguém. Ela chega ali, ela faz a oração dela, não pode tocar. Quer dizer, é como se ela estivesse tendo um encontro com a mãe dela, né? Sim. Que ela acredita nisso, ela confia naquilo. Então, não é uma coisa que o restaurador possa, eu nem acredito, nem a igreja possa falar, não faça isso. Uhum. Pode criar até para colocar no altar mais alto, algumas coisinhas assim, mas criar uma dificuldade, colocar uma fita. Mas eu acredito que é preferível fazer a restauração depois, ou manutenção, né? Porque o nosso trabalho é de conservação e restauração. É preferível fazer essa conservação do que impedir esse contato, né? Que é o contato, igual eu falo, o ser humano ele precisa do visual e do contato, né? Sim. Que que ele busca ali naquele momento. Então, às vezes, aquela pessoa ela não tem ninguém por ela. Ou quantas vezes uma pessoa que está doente tem um familiar ali, mas o familiar cheio de cuidados, cheio de coisas, às vezes tem medo de tocar. E às vezes o que a pessoa precisa, não é? Exatamente. Então a pessoa busca isso na fé, na igreja, nas imagens, né? Então eu acho super válido, acho que tem que manter, não pode... Não, é muito importante, sim, e você tem razão de ter questionado esse lado, porque ele é necessário. A gente tem a energia da mão, né? A mão curadora, a mão que é um canal de energia. Então, esse toque, ele é muito importante. A física quântica fala sobre isso, sobre essa mão, sobre esse canal de energia. E eu ouço pessoas lá falando de cura, que eu acho muito interessante. E teve uma vez uma senhora chegou com o filho, e ela bem idosa, o filho acompanhando, aí depois ela foi lá, fez a oração,
pegou água, passou nos olhos, e não sei por que ela olhou para mim e falou comigo assim: há mais de 30 anos atrás eu fui ao médico e ele me falou que eu estava com um problema de visão e que eu ficaria cega. Então, eu fiz uma novena, vim aqui todos os dias e fiz as minhas orações e pedi Nossa Senhora de Lourdes que me curasse. E ela falou, e eu fiquei curada, e ela tem mais 80 e poucos anos, eu não sei quanto, precisar quanto agora, que ela me falou, mas eu esqueci. Então ela me falou, e eu nunca precisei usar nem óculos. Olha isso, gente. Aí o filho dela, que deve ter em torno de uns 60 anos, falou comigo, os médicos ficam impressionados, a vista da mamãe é perfeita. Incrível, então, né? A fé, o milagre, realmente ele ocorre quando nós temos também o mérito, nós merecemos. Então, o milagre, muitas vezes, que a gente busca na Nossa Senhora ou na própria espiritualidade, ele também é mérito nosso, nós recebemos aquilo que a gente merece, né? Então, é muito bacana saber que a fé, ela mobiliza isso, ela traz, né, a esperança de que a cura acontece. E acreditar é mover a montanha, não é isso? Acreditar é mover a montanha. Quer falar, Giovanni, sobre isso? E esse trabalho que a gente vai estendendo, quer dizer, a gente vai somando. Olha, Sim. O restauro da Luzia, né, preenche, não só teoricamente, mas na prática, a possibilidade do resgate, né? Enfatiza isso. A gente vê uma obra de arte de 300 anos faltando um dedo, né? Faltando, sei, até uma mão, uma coisa mais grave. E, né, todo o empenho, aquela dedicação, bacana, hein? E resgata, né? Então, assim, é observar, ouvir a história, e é esse o trabalho que eu faço. Ouvir a história do outro, né? Onde estão as rachaduras, onde estão os traumas, né? Onde estão faltando. E quando tem muita rachadura? E aí? Porque existem estragos que são crateras. Sim. São crateras, são profundos. E aí, como que acessar a essa cratera tão profunda para poder fazer uma cura? Né? Você tem que ter muita habilidade e eu acredito muito nessa questão da escuta. Sim. Às vezes... Ele vai dar o caminho. Sim, né? O que a gente trabalha mesmo, né, é que a pessoa perceba que é a autora da própria obra, né? Então, essa cratera, qual o nível de comprometimento, de responsabilidade que ela tem com a cratera e com as rachaduras da sua peça, da sua alma, né? Então, de repente, o restauro está até no próprio conhecimento de si mesmo. Mas eu sou autora ou autor, né, das minhas rachaduras, ok? Mas né? A pessoa tem consciência disso, Giovanni? Pois é, mas nesse processo terapêutico, sim, ela começa, né, a vivenciar o seu processo histórico, em que momento pode ter acontecido que aquela rachadura apareceu, que aquela cratera aconteceu. Se abriu. Né? Então, né, é esse trabalho, né, que a gente chama na filosofia clínica de historicidade, né? Então, quando você pede alguém para contar qual que é a sua lembrança lá nos 3 anos de idade, 5 e tal, de repente a pessoa não dá conta de falar, você já percebe, normalmente as pessoas dão conta, então tem alguma coisa tamponando ali. Talvez seja um restauro mal feito. Ou não teve nenhum restauro, né? Já pode ser restauros mal feitos, né? Também. Tem tintas sobre tintas, né? Na verdade, são as repinturas, né? As intervenções inadequadas. Isso. Às vezes, assim, no caso da obra, né? Da obra de arte, da arte sacra, é um costume aqui de Minas Gerais, por exemplo, era um costume, né? Na época das festividades, de renovar o santo para participar da festa. Então, eram aplicadas camadas e camadas de tintas. Já né? vi isso. No caso do ser humano, às vezes são
os retoques de pai, de mãe, de outras pessoas que, no intuito de ajudar, às vezes ferem, né? Mas a metáfora é muito boa. É uma metáfora sensacional. Ela cabe aí perfeitamente. Nós vamos maquiando e Sim. nossas feridas vão ficando encobertas. E a cratera fica, você coloca uma camada superficial ali, coloca uma telinha e vai. Só que isso lá na frente, eu acredito que isso em algum momento vai se abrir novamente, vai explodir, não sei. E o que traz de estrago quando isso não é tratado e quando isso explode. Então, chega para você nesse momento. Sim, sim. Aí, né, o caos está estabelecido, sim. Né? Mas sempre é possível um resgate, né? Porque aquela obra que hoje aparece imperfeita, ela é perfeita, né? A imperfeição é perfeita. A imperfeição, ela é perfeita dentro da essência dela. Isso, quer dizer, aquele estrago histórico, sim. Aquele trauma, ele não vai ser alterado. Então, como que você vai tratar, né, aquela perda, aquele fracasso? Ele é um fenômeno já, né? Não tem como apagar essa história. Tem não. Então, como viver, né, com isso, participando e sendo estruturante da sua vida e não desestruturante? Então, há possível uma reavaliação, né? Bacana. Né? Então, assim, é muito delicado e cuidadoso. É um trabalho de manufatura como o dela. Sim. Não, e o que eu assim achei fantástico no caso da Luzia é que ela, como restauradora, ela teve essa atenção de falar assim, né, a pessoa precisa tocar alguma coisa que está restaurada. Exato. E essa sensação assim tão agradável que ela nos passa pela espiritualidade dela, pela religiosidade. E é muito bacana, porque você é doce até na sua fala, tá? Obrigada. E é uma pessoa, assim, que dá vontade de ouvir as histórias dela por muito tempo, tá? Essa mineridade dela, né, é encantadora, porque, né, a ocupação aqui em Minas Gerais, ela por volta de 300 anos, né? Então ela tem acesso a essa obra, né, na matriz, né? Sim. Entende? Então, assim, como é que era a cultura da época? Quem era o homem que fez aquela, né? Qual que era a fé dele? Qual que era a cosmogonia, como diz o Krenak, dessa pessoa? Se foi Aleijadinho, se foi Ataíde, né? Como que era que ele via o mundo, né? Então, quando a gente vai tratar de alguém, como você concebe o mundo? Um dependente químico e a mãe são linguagens diferentes, tempos diferentes, né? Tratando de uma dor. De repente, não há conciliação. Então, a gente entra nisso, né? Mostrando, olha, ele vê o mundo assim e você sente o mundo assim, né? Quando a gente faz a reunião de pastoral, essas pessoas se assentam na mesma mesa. É bacana, hein? Então, um entende a dor do filho do outro. Fala, nossa, eu consigo ouvir o filho do outro, mas não consigo ouvir o meu. E aí, esse processo tem sido bastante eficiente, né? Então, o que eu acho lindo nesse processo foi encontrar, né, esse trabalho silencioso dela, né? E as obras realmente, né, ficando linda, não no sentido tradicional que a gente achava, né, pintadinha de novo, não é a vida dela naquela idade, né? Exatamente. Isso que é restauro. Bacana, hein? Você não alterou, não maquiou. Não. Né? Hoje você tem feito trabalhos de estética que os rostos têm sido iguais. Ah, sim, tem gente que uniformiza tudo, né? Sobrancelha e tudo mais. O verdadeiro restauro e resgate é você voltar ao... Quer dizer, não é voltar ao que você era, é dar valor ao que você é. A peça é assim. Sim. Não, bacana. E aí, gente, eu fico pensando aqui, duas pessoas, né? Restauração e resgate. Como isso se somou, tanto que nos chamou a atenção que nós estamos aqui falando para você sobre isso. Então, se você
tem alguém, amigo, parente, algum conhecido, eu queria dizer para você que sempre há uma esperança. E muitas vezes ela está muito próxima da gente. É que a gente muitas vezes não quer enxergar. Ela está próxima. É que a gente coloca tanta dificuldade que a gente coloca a dificuldade onde não existe. Ou talvez exista, não sei. Então, cada caso também é um caso. Eu tenho fé no futuro, eu tenho fé no jovem, eu tenho fé nas pessoas, eu acredito no trabalho de todos nós, no trabalho seu, Giovanni, no trabalho seu, Luzia, e é maravilhoso, é isso que faz com que nos tornemos verdadeiros seres humanos. E a gente tem cura, sim, essas cicatrizes, essas crateras, essas rachaduras, elas são tratadas também. Quando há acolhimento e, sobretudo, quando há amor. Acredito muito que realmente o amor cura e ele é transformador. Esse acolhimento é um ato de amor. Sim. Não tenho a menor dúvida. Você gostaria de dizer alguma coisa? A gente já está finalizando aqui o nosso tempo, Luzia. Quer deixar algum recado? Falar com alguém? Olha, eu gostaria de convidar as pessoas, né, para a pastoral da escuta e da sobriedade lá da Basílica de Lourdes. Os encontros vão ser todas as terças-feiras às 19 horas, após a missa das 18 horas, né? E vai tendo início amanhã, dia 11, né, às 19 horas. No caso, uma coisa interessante, que ele não é voltado simplesmente para as pessoas que têm familiares, alguma pessoa dependente de droga, de algum tipo de droga, ou qualquer vício, né? Mas também para pessoas que estão vivenciando um luto, que não conseguem sair desse luto, alguma dificuldade, tipo alguma compulsão por alimento, por compras. Então é aberto à comunidade, uma pessoa muito solitária, às vezes um idoso que está se perdendo por estar sozinho, por não ter com quem contar. Então é uma pastoral que está sendo, está dando início para acolher todas essas pessoas. E é um encontro muito interessante, né? Porque é no formato que o Giovanni já faz, que é de colocar ali as pessoas comentando, vivenciando, né, as suas experiências, suas dores, trocando, e uma acaba auxiliando a outra, ajudando a outra a se curar. Bacana. Muito obrigada, Luzia. Um prazer imenso ouvi-la, conhecê-la. Eu tenho certeza que nada é de casualidade, a gente vai se encontrar mais vezes. Com certeza. E aí, Giovanni, você gostaria de deixar alguma palavra para as pessoas? Sim, a Luzia, né, mais uma vez, ela falou muito bem, e esse final aqui, né, que as pessoas reunidas, né, olha aí para você ver, uma restaura a outra. Sim. E se permite ser restaurada, né? E é esse compartilhamento de vivências, né, que é o grande processo terapêutico, se é que podemos falar terapêutico disso, né, que ocorre nesses eventos que a gente está fazendo. E aqui com essa abrangência um pouco maior, né? E é um lugar muito importante de BH, essa região centro-sul de alto, né, fluxo de pessoas. Sim. E tem, né, a Gruta de Lourdes, que ali as pessoas se entregam. É impressionante ali. É incrível. Como que essa relação, né, com a mãe ou com Lourdes, né, já está tão enraizado na nossa cultura que realmente as pessoas se entregam em devoção ali. Isso é impressionante. Impressionante. Então, Giovanni, eu quero agradecer a você também mais uma vez pela sua presença. Eu tenho certeza que essa conversa não termina aqui, tá? E assim, eu queria dizer a vocês que a gente poderia conversar muito mais, porque temos muito para dizer ainda em relação à cura, à espiritualidade, acolhimento, todo esse movimento que as pessoas decidem a fazer.
em algum momento de suas vidas, né? Então, gente, nós estamos finalizando o nosso 6º videocast. E eu tenho certeza que este marcará, porque aqui foi um encontro que eu chamo de amor. 2 pessoas maravilhosas que se dispuseram a dividir com a gente tanta generosidade e tanta solidariedade. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês.